Tenho feito vários vídeos recentemente falando sobre as prisões sem grades que você não pode ver nem tocar. Prisões estas feitas para sua mente, né? Exatamente. Como essas prisões ocorrem? Todas essas prisões, elas são feitas de ideias. Ideias que não se aplicam, ideias invalidativas, ideias que te diminuem, ideias que te põem em dúvida, ideias que te fazem duvidar de si mesmo, ideias que te invalidam, ideias que te fazem ter dificuldade de acreditar, não é? Se você olha para as pessoas em geral assim, para você mesmo, e você percebe que existem muitas dificuldades que você tem, né? Todas as pessoas no geral têm muitas dificuldades de lidar com várias coisas na vida. Ou a pessoa tem dificuldades de saúde, ou a pessoa tem dificuldades no relacionamento com a família, com os amigos, ou a pessoa tem dificuldades com dinheiro. Essas áreas principais, assim, essas três, são onde se encontram os principais problemas que a maioria das pessoas tem. Se a pessoa não tivesse essas prisões sem grades que não pode ver nem tocar, feitas de ideias que enfiaram na cabeça, né? Tudo isso seria muito mais fácil de resolver. Porque a verdade é que a vida é muito simples. Imagine o seguinte, se você não tivesse nenhuma barreira, nada que te impedisse de alcançar o seu objetivo, o que você faria? É exatamente assim. É exatamente assim. Você deveria ser capaz de fazer um planejamento, um passo a passo de como chegar lá, e colocar esse passo a passo em prática e alcançar o seu objetivo. Isto, em cada área da vida, você teria pelo menos um objetivo a ser alcançado. Então, consigo mesmo, né? O que a pessoa que gostaria de alcançar? A maioria quer ter um corpo legal, né? Quer ter um corpo com saúde, né? Com um bom aspecto, quer estar bem, quer aparentar bem, né? Para isso precisa trabalhar, precisa ter um plano, precisa alimentar-se direito, precisa dormir, precisa ter satisfação na vida, precisa ter prazer, precisa uma série de coisas, fazer exercícios, né? Faz parte da saúde. No relacionamento, por exemplo, o que a pessoa deveria fazer? Não fazer aos outros o que não gostaria que ele fizessem. Ser fiel aos relacionamentos aos quais aderiu. Ser respeitoso. Tratar os outros, basicamente, como gostaria de ser tratado. Por que não faz isso? Né? E na área financeira, por exemplo, de abundância que a pessoa precisa alcançar, o que a pessoa deveria fazer? Fazer um plano de negócio, por exemplo, e trabalhar nessa direção até que o objetivo seja alcançado. Tem alguma dificuldade em pensar assim? Não. Por que é que isso não acontece desse jeito? Bem, existem muitas barreiras que impedem, mas a principal delas está na mente. Todas as vezes que uma pessoa foi invalidada, todas as vezes que uma pessoa foi diminuída, todas as vezes que colocaram os seus sonhos, as suas vontades em xeque, ou seja, duvidaram da sua capacidade, a tendência é que a pessoa a partir daí comece a pensar antes de começar a fazer alguma coisa. E quando pensa, entram mecanismos da mente reativa e fazem com que a pessoa desista ou baixe a régua. Ao invés de querer um objetivo X, se contenta com um objetivo Y e olha lá, né? Exatamente assim. Então, como é esse mecanismo? Como são essas prisões sem grades que você não pode ver nem tocar? Bem, é muito simples. Você é um ser espiritual, tem um corpo e tem uma mente. E a mente é dividida em duas partes. Parte analítica é aquela que você usa para aprender e tomar decisões. E a parte reativa é aquela parte da sua mente que
guarda todas as coisas ruins que fizeram a você e depois usa essa coisa para te parar, para te diminuir. Então é assim, sempre que você está num ambiente que se parece com o ambiente anterior, onde sofreu alguma dor, tudo aquilo que foi dito nesses incidentes com dor tende a tornar-se um comando hipnótico que você obedece sem fazer a menor ideia de que está obedecendo. E é nessas aí que você se boicota, e é nessas que você toma decisões erradas, é nessas que você escolhe parceiros ou parceiras para a vida que não servem, é nessas que você se apaixona por uma pseudo-avó, por exemplo, pseudo-tia, ou pseudo-amiga, ou pseudo qualquer coisa, ou seja, a mente reativa faz você enxergar uma coisa que não está ali e que faz você se boicotar de muitas maneiras, inclusive ficar doente para não ter que resolver certas coisas. É louco isso, mas é exatamente assim. E nós estamos imersos dentro dessas coisas e esse é o mecanismo, sabe? Essa é a prisão sem grades que você não pode ver nem tocar, mas que está aí o tempo todo, te impedindo de ser feliz, te impedindo de alcançar os objetivos, te impedindo de fazer o que você quer fazer da sua vida, está te impedindo de ser você mesmo. Uma hora você atua como a mãe, outra hora como pai, outra hora como avô, outra hora como avó. E se uma dessas pessoas fracassou na vida, você está fracassando como se fosse alguém como o pai, por exemplo, e nem sabe disso, e nem faz ideia. É desse jeito de simples. Então isso se resolve só de um jeito, com a audição de dianética, ou seja, a terapia de dianética aplicada a esses incidentes, ou seja, tudo aquilo de ruim que aconteceu na sua vida, nós limpamos da sua mente, como quem faz uma formatação de uma máquina, formata a máquina e ela fica boa de novo. É mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com a mente da pessoa, com a diferença que não tem hipnose, não tem nada, a pessoa plenamente consciente é retornada para esses incidentes com dor, e a pessoa repassa esses incidentes muitas vezes até que uma coisa dolorosa se torne super alívio. E é assim que isso funciona. E uma vez que a gente esgota completamente a carga emocional negativa de um incidente, esse incidente está esgotado para sempre. Ele não incomoda mais. É só isso. Então isso é uma terapia definitiva. Não precisa ficar anos fazendo terapia, são algumas horas. A maior parte das pessoas, com algumas sessões como 12 horas de audição de dianética, transforma a vida. Totalmente, sabe? É isso. Porque a maior parte das pessoas não sofreram grandes traumas na vida. Você dá para contar nos dedos de uma mão os traumas que realmente foram duros. A maior parte não são assim, são coisas pequenas. E isso se resolve em vários deles numa única sessão. Então, se você quer se tornar mais inteligente, mais feliz e mais capaz e realmente deslanchar na vida, entre em contato comigo, vai ser um prazer te ajudar. Eu sei como fazer isso, que eu faço isso há 20 anos e já ajudei muita gente a destravar a vida. E a sua pode ser a próxima. Não fica sofrendo por causa de bobagem, porque não vale a pena.